grego, mitos, com T-H-O-S, significa narrar, contar. Sempre que a gente está contando alguma coisa, a gente está narrando alguma coisa. Pois bem, as narrativas míticas, elas contam alguma coisa. Elas narram alguma coisa. O que seria essa alguma coisa? Elas narram as origens de tudo. A origem de Deus, a origem e a essência. Isso que é interessante. A origem e a essência de Deus, a origem e a essência da humanidade, a origem e a essência do céu, da terra, de toda a natureza, dos vícios, das virtudes. E essas narrativas podem nos parecer muitas vezes infantis, podem nos parecer muitas vezes insuficientes, mas elas são verdadeiras para aqueles que acreditam. Faz parte da capacidade inventiva. Inventiva, é uma tentativa de organizar o mundo, né? É interessante demais porque... E outra coisa que a gente tem que saber é que essas narrativas, elas têm um quê de dogmáticas. Elas são dogmáticas, elas são verdadeiras. Elas não podem ser contrariadas. Você vê que na filosofia, a filosofia se alimenta, está aqui minha amiga que é da área também, a filosofia se argumenta de polêmicas, de argumentação, contra-argumentação. Religião. A religião e o mito, a narrativa mítica, ela é dogmática. Ela é dita por alguém, um poeta, um sacerdote, e ela é depois repetida. Então, com ideia de verdade, com ideia de organizar o mundo. Essa é uma das funções principais das narrativas míticas. Agora eu estou falando da narrativa mítica, a gente tem que entender duas coisas. Existe o mito para aquelas pessoas que vivem ainda no pensamento mítico, e aí eu daria o exemplo aqui dos indígenas brasileiros, e aí que tem todas essas narrativas, não só como nós tomamos, como literatura, como ficção, como entretenimento, mas elas têm essa narrativa com uma própria explicação de vida delas. O ribeirinho do rio Amazonas, ele acredita que aquele rio foi formado porque a lua desprezada pelo sol, levou fora do sol, ela chorou demais, e aí foi chorando o sol. Responsavelmente, não quis ficar com a lua, porque senão só ficaria ele não queria privar os humanos do sol, do calor, do dia, da claridade, e aí ele responsavelmente desprezou a lua. A lua, desprezada, chorou demais, e aquele rio são as lágrimas da lua. Você não vai chegar para o indígena e dizer: não, meu filho, você não estudou hidrografia não, você não estudou biologia não, geografia não, você não sabe que isso aqui a gente vive num clima equatorial. Você não pode fazer isso. É uma narrativa coerente e bela. Vejam, é coerente para eles, e é bela, e é belíssima. Então diga lá. Pois é, parar de chorar, isso aqui é o seguinte, o que você está falando aí, você está falando da lei exatamente da Amana. A Amana é a chuva que vem, o Pão mandou para cá. E aí quem organiza um pouco isso aqui é Yanderu. E o Juruá, claro, trata desse Cujambá querendo organizar. É tanto que, por exemplo, a arquitetura, que eu chamo de arquitetura, de uma aldeia, ela está sempre focada perto, como é óbvio, de uma fonte hídrica que também tem renda de alimentos. E o índio nem caga nem mija no rio. Né? Exato. E a outra coisa é que, por exemplo, ele também não faz a sua moradia, né, perto da onde haja a possibilidade do perigo de o rio transborde e invada a sua casa. Perfeito. Perfeita sabedoria. A realidade acordada e a realidade do sonho do índio são praticamente a mesma coisa. Exatamente. Ele não sabe quando ele está acordado, ou quando ele está sonhando, ou quando o sonho é o que ele fala da realidade dele. Perfeito. Darcy Ribeiro disse isso. Darcy Ribeiro fala isso aí. Exatamente. Perfeito. Lindo isso aí. Então vejam, pessoal. Então nós vamos ter essas narrativas no mundo inteiro, e elas são parecidas. Parecidas por quê? Porque elas querem responder as mesmas perguntas. As respostas divergem naturalmente em alguns aspectos, mas querem dizer quem é Deus, querem dizer quem é o homem, querem dizer o porquê da maldade e da bondade, porque tem feiura, porque tem beleza. Todas essas narrativas, elas querem responder a essas perguntas. Depois a filosofia tenta responder também algumas delas, ou todas elas, e a ciência também. Então estou tomando aqui, não só como narrativa
literária, oral aqui, mas estou tomando aqui como uma dos modelos importantíssimos de conhecimento que ainda estão no mundo hoje, tá certo? E aí nós temos mitos hebraicos, que nós conhecemos bastante, por exemplo, os que estão contidos na Bíblia, no Velho Testamento, são mitos hebraicos. Nós temos mitos japoneses e por aí vai, no mundo inteiro, tá certo? Então mito significa isso. Mito significa contar, narrar, organizar o mundo, ordenar o mundo. O conto, ele é uma outra narrativa. É um tipo de narrativa. O conto, ele tem também características parecidas com o mito. Todas essas narrativas aqui, pessoal, são narrativas que não são longas. São narrativas que não possuem uma quantidade enorme de personagens, como nós temos em romances modernos. Você pega um romance de Jorge Amado, você tem mais de 50 personagens. Pega um romance de Machado de Assis, às vezes você tem 20 personagens. É diferente. No conto você tem poucos personagens. Na lenda você tem poucos personagens. As narrativas míticas trazem poucos personagens e são curtas, tá certo? E outra coisa que é importante, estou falando aqui em geral aqui das características, essas narrativas são marcadas por determinadas, poderia dizer aqui, recorrências, como a questão do maravilhoso. O maravilhoso está sempre presente. O sobrenatural por vezes aparece, não é sempre, mas a questão do maravilhoso e do sobrenatural, por vezes eles aparecem em cada narrativa dessa aqui. O conto, por exemplo, o conto também é universal. Nós temos, entre a finalidade do conto, entre as funções do conto, nós temos a questão didática também. O conto ensina bastante. E temos várias classificações sobre o conto, mas vocês vejam, o próprio Câmara Cascudo, ele classificou em contos tradicionais do Brasil, ele fez uma classificação e dividiu em 12 temas. Contos acumulativos, contos de animais, que viriam ser as fábulas, tá certo? Contos religiosos, dividiu por temas esses contos. Como? De adivinhações. Contos de adivinhações, facécias, que seriam o quê? As anedotas. As anedotas que vocês conhecem, as piadas que vocês conhecem, são contos. Qualquer narrativa, vocês sabem disso, qualquer narrativa ela tem 5 elementos. A narradoria sabe demais disso, estou comigo isso. A narrativa ela tem obrigatoriamente que ser localizada. Ela tem tempo, espaço, tem os personagens, tem as ações e naturalmente tem um desfecho. Nessas narrativas, a gente vê isso aqui de forma muito clara e muito rápida. Você localiza o tempo e espaço muito rápido, você localiza os personagens, você vê que as ações não são gigantescas como num romance, e você tem um desfecho. Se você numa piada você não consegue sorrir no final, se ela não é engraçada, então é uma narrativa que ela não atingiu o que queria, porque a finalidade dela é que ela seja jocosa, que ela seja engraçada. A finalidade do conto, muitas vezes, é de trazer uma moral. Você tem o conto, depois quando você espreme o conto, tá certo. Então, o que é que ficou desse conto? Não é obrigatório. Eu estou dizendo que muitas vezes nós temos esse aspecto de moralidade nos contos. Quando é que ele é obrigatório mesmo? Na fábula. Veja, a fábula ela tem uma estrutura, a fábula é um conto. A fábula ela tem uma estrutura X, em que os personagens são, na maioria das vezes, animais. Agora são animais personificados. O que seriam animais personificados? Animais que têm características humanas. Eles falam, eles sentem inveja, eles são corajosos, ou seja, eles têm virtudes e têm vícios, defeitos, né? E você tem aquela construção sempre simbólica desses personagens. O leão é o todo-poderoso, é soberbo, o ratinho é esperto. Vocês conhecem as fábulas. E no final, aí sim, como algo obrigatório, nesse gênero fábula, você tem que ter um aspecto moral, um ensinamento, né? Uma moral da história. E que, como literatura, nós temos várias interpretações, nós podemos chegar a várias, já que tem muitos significados, cada um tira a sua, certo? Contos tradicionais, contos orais foram difundidos no mundo inteiro, pessoal. Nos lembramos de quem? Nos lembramos dos irmãos Grimm,
por exemplo, século XIX, na Alemanha. Antes dele, um pouquinho antes dele, Charles Perrault, francês, os contos da Mamãe Gansa. Depois, Hans Christian Andersen, um dinamarquês, que é o do Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo, Pequena Sereia. Mas o que eu gosto de frisar bem é essa produção dos irmãos Grimm. Essa produção dos irmãos Grimm, por exemplo, chegaram ao Brasil, foram traduzidos ao Brasil por Monteiro Lobato, um dos que traduziram, né? Inclusive não traduziu do alemão, traduziu do francês para o português. O Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, foi um dos contos que ficaram imortalizados pelos irmãos Grimm. E Chapeuzinho Vermelho, se você procurar Chapeuzinho Vermelho, você tem no mundo inteiro. Só que você não tem o lobo. São as questões das variáveis. Só você vai falar, mas eu só lembrar o seguinte: quando você tem uma fábula que tem um leão, e você tem no Brasil aqui, você não tem o leão, você tem o mesmo enredo, você tem a mesma função, só que você não vai ter o leão, você vai ter a onça. Mas isso não importa. A estrutura é parecida, a estrutura é idêntica, a função é idêntica, é o que nós chamamos de variantes. Mas diga lá. Na questão árabe, né? O Chapeuzinho Vermelho não tem, legal. E segundo consta algumas... O lobo? Aliás, o lobo. Segundo consta algumas contações sobre isso, o Chapeuzinho Vermelho é de origem árabe, adaptado pelos irmãos Grimm. Pois é, outra coisa interessantíssima. Uma coisa interessante que a gente procura muito é exatamente a origem dessas narrativas, né? Algumas narrativas a gente consegue localizar no tempo e no espaço mesmo. Questão das lendas. Toda lenda, obrigatoriamente, ela é localizada no tempo e no espaço. O que é localizado no tempo e no espaço? Essa lenda, ela é do século XIX, de Pernambuco. Aí você localizou, por exemplo, Lampião não foi uma pessoa que existiu, Lampião. Todo mundo sabe que Lampião existiu. Mas você tem narrativas lendárias de Lampião. Sim ou não? Sim. Então Lampião foi um homem de carne e osso, mas Lampião não matava 500 pessoas de uma vez, como dizem os cordelistas, na ficção, como dizem os cantadores de viola. Lampião não voava, Lampião, uma série de coisas que dizem que Lampião fazia. É esse aspecto aí que tem a ver com a lenda, porque a lenda, ela é localizada. De quem é esse Lampião? Foi um cangaceiro de onde? De Pernambuco, que andou por onde? Pelo Nordeste. Quando? Final do século XIX, início do século XX, na verdade. Ele nasce no final do século XIX e fica vivo até 38, quando é assassinado. Ou seja, viram que ele está localizado no tempo e no espaço, mas viram que, além da biografia que deve ter existido dele real, o Lampião real, você tem um Lampião imaginário. Esse Lampião imaginário é o lendário de Lampião, assim como você tem vários outros personagens. No conto, às vezes fica difícil localizar tempo e espaço. Daí que a distinção de Câmara Cascudo entre conto e lenda, fundamentalmente, tem a ver com isso. Ele diz que o conto é difícil você localizar o tempo. E aí ele exemplifica dizendo exatamente o seguinte: era uma vez, quando? Num reino muito distante, quando? Quando é esse reino distante? É nos países árabes, é na França, é no Brasil. Era uma vez, quando e onde? Não é algo, agora, a lenda não. A lenda, você tem essa geografia definida, localizada, e a história também. Você pega o Papa Figo com Gilberto Freire, que aparece em 2 livros de Gilberto Freire, aparece em Casa Grande Senzala e aparece em Assombrações do Velho Recife. Papa Figo era um médico de Recife, do século XIX, que comia fígado de criança, porque o imaginário da época dizia que, pelo menos as pessoas diziam que quem tinha problema de fígado, o melhor remédio era comer fígado, não de boi, de humano. Gilberto Freire diz também, aquele cara que tem sífilis, a melhor coisa para quem tem sífilis é comer também. Desculpem. Comer uma virgem, não. Comer uma menina virgem. Coitado, né? E assim, tá lá em Casa Grande Senzala. E aí ia depurando a doença daquele sifilítico. Imagina um velho decrépito sifilítico. E aí, como é que eu vou me livrar aqui?
como é que eu vou depurar, como é que eu vou melhorando aqui? E tá lá, remédio, menininhas virgens. Aí, Mao Tse Tung fez isso na China, viu? Mao Tse Tung foi o maior disseminador de sífilis do mundo. Ele tinha essa concepção. Então vejam. Eu queria dizer só que o filho doido deve ter trazido a Viúva Machado pra gente. É verdade. Aí eu pergunto, pronto, de onde é a Viúva Machado? Aqui de Natal. De Natal, de que período? 1881 e morreu em 1990. Ela existiu de fato? Existiu. 100 anos ela morreu. Viúva Machado é um mito ou Viúva Machado ela é uma lenda? É uma lenda, porque localiza, perfeito. Você não pode Tem até a localizar. casa, a gente sabe. Tem até casa, né? E a gente sabe os feitos, e a gente sabe quem ela era. Nesse sentido, o próprio Câmara Cascudo ele vai dando exemplos, né? Pronto, o exemplo que você deu aqui é perfeito. A gente localizou aqui. Viúva Machado possivelmente não tenha feito tudo aquilo que se diz dela. Não. Mas esse é o aspecto. Foi a lenda, foi a lenda. Nada. Não daquela forma. Não existe, era Uma questão comercial ali. Era lenda. Ela foi uma questão comercial. Foi a única mulher dona de comércio na época dela. O comércio era de homens. E aí começou a concorrência a boatar, a fazer coisas relativas a isso. Depois do seu João morreu. Depois do Como boicote, como. exatamente. Aí Ela não criou-se a saiu mais de lenda. casa. Ela, por conta disso, trancou-se e tal. E nem Morreu podia preso. sair, que era todo menino assombrado com ela. Pois é, Inclusive o eu. menino tem hoje as coisas desse muitas drogas não estavam na rua. Vocês podem ficar aí, agora fica um Machado passa já. Fica ninguém. Era uma ajuda. Ainda sobre o conto aqui, eu dei o exemplo dos irmãos Green. Não sei se vocês viram, tem um filme que passa, tem um filme que trazem os irmãos Green de uma forma relativamente deturpada. Quem assistiu aqui? Eu queria saber. Eu comecei a assistir, não gostei não, eu parei. Filme sobre os irmãos Green. Os irmãos Green foram grandes estudiosos, foram linguistas, fizeram a gramática e tal. E o filme mostra como eles fossem, cada um deles, principalmente um, fosse bem charlatão. Né? Na verdade, eles iam exatamente nas comunidades, aquelas comunidades do interior da Alemanha do século XIX, colhendo, conversando com as pessoas e já com seus caderninhos de anotação, como o folclorista faz, né? Como o antropólogo faz. E aí que eles conseguiram reunir boa parte dessas narrativas. São muitas narrativas. Eu estou dando exemplo aqui de Chapeuzinho Vermelho. Essas narrativas, inclusive, são adaptadas já pelos próprios irmãos Green. Quando eles são traduzidos, Dorinha sabe demais disso, quando eles são traduzidos para outros idiomas, aí há novas adaptações. E nós sabemos que esses textos não são textos produzidos para crianças. Quando a gente trabalha com literatura infantil, muitas vezes a gente gosta de utilizar essas narrativas, porque essas narrativas são maravilhosas, tem o sobrenatural, tem o onírico, tem tudo isso. Mas a gente sabe que as temáticas, e que elas não foram originalmente desenvolvidas para crianças. Quando Monteiro Lobato faz uma adaptação, ele está preocupado em tirar alguma coisa, algo que ele julga mais pesado, e por aí vai. Outra coisa... Essa lenda, ela passa a ser lenda depois de muito tempo, ou uma coisa que anda acontecendo. Ela pode ser lenda? Contemporâneo. Veja bem, eu dei um exemplo aqui de alguém que era quase contemporâneo nosso, quase contemporâneo não, mas que viveu há pouco tempo, que foi Lampião. Um dia, Michael Jackson vai virar lenda também. Dizem que Michael Jackson é mito, mas Michael Jackson é mito porque ele não explica a origem de nada, nem está explicando a essência de nada. Michael Jackson é um grande cantor, um grande dançarino, respondendo a sua pergunta, grande cantor, grande dançarino, pedófilo, só que Michael Jackson não tinha mais de 5.000 criancinhas. E o lendário vai chegar um tempo e dizer o seguinte, ele não tinha só aquelas 5, ele tinha na Terra do Nunca 5.000 criancinhas. Aí vai começar o lendário e dizem que ele não morreu. Ou seja, com certeza já deve ter um lendário e já tem um lendário envolto na figura histórica de Michael Jackson.